O governo está igual peru em chapa quente, ele não consegue pisar no chão porque a população, que é a base, é a chapa, está extremamente aquecida e aponta claramente a culpa do governo na péssima condução dessa crise. E essa péssima condução, o governo sempre tentou terceirizar essa culpa. Ela já tentou terceirizar para a China, era o vírus chinês, depois era a Organização Mundial de Saúde, depois era o ministro, troca o ministro, põe um militar, agora é o Congresso Nacional, pau no Rodrigo Maia, pau no Davi, depois era o STF. A imprensa brasileira, ela apanha e é culpada de ser... Ele quer matar o carteiro porque a notícia que está na carta é ruim para ele, então ele quer dar um tiro no carteiro, ele está louco para fechar esse teu veículo que você está falando agora por conta de querer terceirizar. Então, quando eles olham as pesquisas e falam, olha, a nossa avaliação é péssima, ela é péssima para mais de 60% da população, com tendência de alta. Isso daqui a pouco vai ser unanimidade. Até os radicais estão tendo dificuldade de defender o indefensável. E aí eles olham e falam assim, e quem é que tinha a avaliação positiva? É esse Mandetta que está aí. Quem é que tem a menor rejeição, porque lutou pela vida e nós ficamos com a morte? É esse Mandetta aí. Então eles olham e falam, quem é que pode ter condição de ajudar, de compor chapa, de ser uma voz? É esse Mandetta aí. Então eles passam naquele momento, eu vi isso, e de uma maneira tão infantil, né? O Paulo Guedes, então, foi de uma infantilidade, de uma desonestidade tão, tão absurda. Eu estou dentro de um colégio, o colégio que eu estudei quando eu estava no primário. Aí ele fala assim, o Mandetta levou os 5 bi e deveria ter comprado a vacina. Se ele tiver um calendário, ele vai ver que o primeiro teste em humano, ainda experimental, foi em maio. Na época que eu estava no Ministério, eles estavam pensando ainda na fórmula da vacina, eles estavam trabalhando ainda com rato, não tinha. Agora, quando eles terminaram a fase 2, que entraram na fase 3, que eles falaram, ó, marcou tanto de vacina, todos eles foram ao governo no mês de agosto para oferecer a vacina para o governo brasileiro. Não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque nós somos o melhor sistema do mundo para aplicar a injeção no braço, para entregar essa vacina. E eles olharam e falaram, pô, o Brasil vai ter muito caso. Todo mundo sabia que o Brasil ia ter muito caso, por causa das favelas, por causa da falta de saneamento, por causa da nossa inequidade absoluta. Então, seria um lugar para eles demonstrarem a eficácia da vacina. Eles queriam começar a vacinar aqui em novembro. Se o governo tivesse feito a compra, essa onda que você está passando hoje não existiria, não existiria esse colapso. A gente estaria chegando já a hora de abrir a economia, que daqui a pouco vai abrir da Inglaterra, daqui a pouco vai abrir dos Estados Unidos, Israel, Chile, vão abrir, e você vai ficar fechado mais 6 meses. E passando um apuro danado, porque o Bolsonaro deveria agora estar de joelho, no milho, rezando, um oratório bem grande, porque se tiver uma variante com essa quantidade de vírus que está circulando no Brasil e essa variante for resistente à vacina e fazer o mundo voltar para a estaca zero por conta desse negacionismo dele, eu acho que ele vai ser levado daqui diretamente para a Haia. Então, é bom o governo parar de querer terceirizar. Eu sou só mais um. Agora eram governadores, prefeitos. Hoje ele foi no STF para falar que os governadores e prefeitos não devem recomendar nada para as suas. Que quem deve recomendar é ele. Calcula ele fazendo a recomendação. Será que ele ia mandar dilui cloroquina na caixa d'água da cidade? Eu acho que era esse que ia ser a medida dele.